vocês estão? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. Nós estamos com uma revista nova, hoje é a aula 2, Quem poderá nos libertar? Nós estamos aprendendo sobre a viagem do povo de Deus pelo deserto. A memória em ação, que é o versículo para ficar na nossa mente toda a semana, diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Mais uma vez, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8:36. Então, nós aprendemos na aula passada que nós podemos ser libertos do pecado. Nós podemos nos libertar das coisas ruins que nós fazemos. Como? Através de Jesus. Se o Filho de Deus ele vier morar no nosso coração, ele irá nos perdoar e nos libertar do pecado. Nossa leitura bíblica, que vai contar a história de hoje, está em Êxodo 2 e vai contar o nascimento de Moisés. Vou ler um pedacinho para vocês. Diz assim, Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, o betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, pôs os juncos à borda dos rios. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias para que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então ela disse à filha de Faraó: leva esse menino, cria-o, e eu te darei salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Então, esse foi o nascimento de Moisés, que será quem Deus vai usar para libertar o povo de Deus do Egito. Então, o Faraó, nós aprendemos na semana passada, ele está muito preocupado com o povo hebreu, porque cresce muito. E aí ele resolveu escravizá-los, colocar trabalho pesado, fazer tijolo, fazer construções pesadas, para ver se esse povo diminui. Mas não, eles cresciam mais. E aí então ele faz uma ordem, que os meninos fossem jogados no rio, no Nilo. E aí essa mãe, Joquebede, resolve não fazer isso. Ela resolve guardar durante 3 meses. E então ela resolveu colocar o menino num cesto. Betumou o cesto, deixou ele impermeável e colocou esse cesto dentro do rio. E aí Moisés ia descer o rio e alguém ia encontrá-lo. E quem será que encontrou, gente? Deus providenciou tudo. Quando o bebezinho estava descendo o rio, foi a filha do faraó que encontrou. E aí ela resolveu adotá-lo. A irmã do menino estava por perto e falou assim: você não quer que eu chame alguém, uma ama hebreia, para cuidar desse bebê para você? E ela falou: isso, pode chamar. E ela chamou a própria mãe do menino. Então, Moisés, ele foi criado pela filha do faraó, mas quem educou ele quando era criancinha foi a própria mãe e ensinou para ele quem era o povo hebreu, quem era Deus. E aí, quando ele já estava grandinho, ela entregou para a princesa e ele cresceu no palácio. Quando ele se tornou já um homem, ele não gostava das coisas que os egípcios faziam, oprimiam o povo, castigavam o povo. E um dia tinha um egípcio batendo num hebreu, ele foi lá e resolveu matar o egípcio e escondeu o corpo. Isso é errado, e o que ele fez foi errado. E aí
ele decidiu fugir. Ele fugiu e foi morar num lugar bem longe do Egito, onde haviam pastores. E aí um dia ele estava lá num poço e ele começou a defender umas moças que eram pastoras de ovelha. Quando ele teve essa atitude de defender aquelas moças, elas eram todas irmãs, filhas de Jetro. Jetro resolveu falar: quem foi o moço que defendeu vocês? Traz ele aqui. E levaram Moisés e Moisés começou a morar na casa dele. E depois, gente, Moisés acaba se casando com uma das filhas. Então Moisés agora tem uma família. Deus estava cuidando de tudo na vida de Moisés. E nós vamos saber como Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. É a nossa próxima aula. Então não perca, nós estamos estudando sobre o povo de Deus que vai sair do Egito e vai caminhar pelo deserto, tá bom? Fiquem com Deus, vamos agradecer a Jesus por essa aula, porque Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Vamos agradecer? Jesus, muito obrigado por poder aprender a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos liberta do pecado. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, a nossa igreja. Te agradecemos pela saúde e por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus.